Muito obrigada pelo convite. É realmente um prazer estar aqui convosco. O meu português não é perfeito, então me perdoa se não tenho as palavras muito bonitas, mas vou fazer o melhor, né? É a minha primeira vez no Brasil, então estou aqui já há 2 semanas e a minha amiga disse: o melhor do Brasil são os brasileiros. E essa é a minha experiência, sim. Então, sim, gostaria de compartilhar um pouco da minha história, um pouco da história da igreja onde trabalhei em Moçambique e também compartilhar um pouco de uma ferramenta que aprendi nos últimos anos que também me ajudou muito na minha vida diária para mostrar o amor e o poder de Deus, que para mim facilita muito compartilhar o Evangelho com as pessoas. Então, antes de começar, gostaria de orar, né? Então, Senhor, te precisamos da tua presença, precisamos mais de teu amor e mostra-nos a tua perspectiva, sim, das pessoas ao redor de nós e sim, queremos aprender mais de como compartilhar esse grande amor que tens para nós. E sim, fala conosco esta noite. No nome de Jesus. Amém. Então, eu cresci em Inglaterra, sou inglesa, e queria ser médica missionária desde 10 anos de idade. E naquele ponto da minha vida nem sabia o que é cristã. Não tinha ideia, não cresci numa família cristã, mas recebi Jesus como Salvador com 13 anos de idade, quando o evangelista Billy Graham, não sei se ouviu falar de Billy Graham, ele chegou a Londres quando eu tinha 13 anos, então fui a uma escola local, tinha como satellite, enviaram a várias escolas lá em todo o país e fui lá com meu pai e recebi Jesus lá. Então, eu estava à procura de Deus, mas não sabia como chegar a Ele. Então, o Billy Graham explicou tudo. Então, eu fui lá e segui esse caminho para terminar os meus estudos de medicina. E, na verdade, não foi fácil, mas não vou tomar tempo falando essa história. E comecei a trabalhar em África depois de poucos anos. Trabalhei com várias ONGs, com a igreja local e trabalhei com hospitais em vários países, né? Aprendi a falar português em Angola, é por isso que tenho um sotaque um pouco diferente. E depois trabalhei em Moçambique. Trabalhei 3 anos em Moçambique. E nos últimos anos trabalhei mais em Ásia. Agora trabalho mais na fronteira entre Myanmar e Tailândia. Trabalho lá num campo de refugiados, ensino medicina lá. E ao mesmo tempo moro em Nova Zelândia, trabalho lá como médica e faço viagens para Myanmar, Tailândia, fazendo esse trabalho. Mas quero voltar um pouco mais à história da situação em Moçambique. Não sei se vocês têm um pouco de conhecimento de Moçambique. É um país com muitos desafios, né? E também é um país muito jovem. 50% da população tem menos de 15 anos. Então, sim, é um país muito jovem. Naquela fase da minha vida, os versículos que para mim foram muito chaves é o capítulo 58 de Isaías. Então, nessa fase da minha vida, eu estava lá trabalhando no campo. E eu estava a trabalhar com o ONG, mas ONG dizem aqui. Mas o que vi, eu encontrei uma igreja lá que tinha muito mais impacto do que o ONG, que tinha um orçamento de, na verdade foi 1 milhão de libras. Mas essa igreja local estava a fazer um trabalho tremendo lá na comunidade.
E porque mudaram o coração das pessoas. E isso foi a chave para a liberdade, na verdade, porque os ONGs deram incentivos para as pessoas construir latrinas, construir ou lavar mão, e essas coisas todas, mas não mudaram o coração das pessoas. Eu fiz um tour aqui e entendi um pouco da história das pessoas africanas aqui. Até aqui são mais africanas do que lá na África, mas lá estão como escravos à feitiçaria, aos espíritos, e têm tanto medo dos espíritos que não podem avançar, que não podem melhorar a sua vida. Então, significa que se podem construir latrinas e seguir como as coisas que os ONGs dizem para melhorar a sua vida, mas depois dos incentivos acabar, tudo termina, não continuam porque não acreditam que isso é o melhor, porque na verdade as crenças que têm são baseadas em medo, na verdade, medo dos espíritos. Por exemplo, acreditam realmente que essa doença que a criança tem não é por causa da água suja, é porque tinha é porque melhoraram a vida de alguma forma e o vizinho tinha ciúme e maldiçoaram a eles. Então, é por isso que a criança adoeceu e talvez até morreu. Então, eu aprendi isso pouco a pouco. E então, só assim construir latrinas e lavar mão, isso não fez diferença. Mas a igreja lá trouxe a verdade, e mostraram às pessoas que não precisam ter medo dos espíritos, porque é Deus que tem mais poder. E se temem a Deus, não precisam temer dos espíritos. Então, isso fez diferença, que não acabou quando o ciclo de fundos de 5 anos ou 3 anos acabou. Então, essa igreja, vou contar um pouco da história dessa igreja, porque acho que vai ajudar vocês agora, mesmo que o contexto é um pouco diferente, porque o modelo dessa igreja é a igreja célula. E eles começaram com um casal. A cidade chama-se Quelimane. É uma cidade de talvez 300 mil pessoas. Então, não é uma cidade enorme, não. E esse casal começaram a trabalhar numa universidade. Começaram a trabalhar com 12 alunos na universidade, jovens. E nos primeiros 3 anos, só trabalharam com esses 12. E as pessoas começaram a perguntar, mas onde está a sua igreja? E eles disseram, são esses 12. Mas pouco a pouco começaram a convidar outros. E essa igreja começou a multiplicar por meio desse método de célula. E eu cheguei 10 anos depois. Naquele tempo, tinham 120 grupos células. Então, como é que funcionam essas células? Como eu já disse, Moçambique é um país de crianças, jovens, adolescentes. As crianças têm células. As células das crianças têm adolescentes como líderes. Os adolescentes têm células com jovens como líderes. Os jovens têm células com adultos como líderes. E os adultos têm células também. Cada grupo tem líder e o líder também tem Timóteo. Timóteo? Sim. Então, essa é como para aprender, né? Está no tempo de aprendizagem para depois tomar a sua própria célula. Então, de 6 em 6 meses, as células reproduzem.
dividem, multipliquem. E a ideia é que se uma célula não é pronta para reproduzir, não é pronta para duplicar, dividir em 2, então, as células no corpo humano devem, se é uma célula santa, deve multiplicar. Então, se essa célula não está a crescer, então não é uma célula santa. Sana. Então, tem que fechar. Então, dividem esses membros em outras células que estão a crescer. Então, é um pouco de pressão, né? Mas cada célula tem que estar pronta para dividir de 6 em 6 meses, cada 6 meses. Então, tem líder e tem Timóteo. E, então, como funciona a liderança? Cada líder tem a sua célula, mas também faz parte de uma outra célula e como membro. Então, cada líder não é só líder, mas também recebe de outro líder. Está a entender? Sim. Então, não é só assim dar sempre, também é para receber. Porque muitos na igreja são novos, né? Não têm muita experiência e muitas vezes o tema para o grupo é o que foi pregado no domingo. Então, não tem que pensar em novo material ou criar um programa especial. Não, é só falar sobre aquele que foi pregado no domingo anterior. Então, tem a sua célula e também fazem parte de um grupo para receber também. E cada zona tem como pastor da zona. Então, não é uma carga enorme para uma pessoa, porque cada zona tem esse grupo tem um líder, esse grupo de células também tem um líder. Então, cria um sistema para multiplicação que não é muito trabalho para uma pessoa. E está funcionando muito, muito bem nesse contexto. Então, significa que as pessoas, e sobretudo os adolescentes, os jovens, têm muito vontade de trazer os seus amigos, porque fazem coisas divertidas também. E mesmo porque lá tem muita perseguição. Muitos, quando vão para casa depois da igreja, por exemplo, o culto da noite, por exemplo, hoje, depois do culto, talvez as famílias não deixam comida para eles, ou até não deixam eles entrar na casa, porque são católicos e eles estão entrando em outra religião. Então, enfrentam barreiras, sim, mas mesmo assim, querem vir e participar. Até as crianças trazem os pais até a igreja. Então, este modelo, agora, acho que tem mais, pelo menos 6 igrejas que têm implantado por meio desse modelo. Um na cadeia, e nos outros bairros da cidade, agora em outras cidades também. Então, tem sido uma benção, sim. Sim. E o outro assim, rama do modelo é discipulado. Então, cada pessoa, sobretudo as pessoas que são novas na igreja, estão a parceria com uma pessoa que já faz parte da igreja, né? Então, a ideia é que se reúnem cada semana para fazer um tempo de discipulado. Sim. E eles também têm como um programa para seguir. Então, também não precisa assim pensar, do que vou falar hoje? Não sei. Não, já está tudo no livro. É só procurar o tema para esta semana. Então, hoje vamos falar de batismo, vamos falar do Espírito Santo, vamos falar porque ler a Bíblia. Assim anda, pouco, para que um crente novo possa aprender. Eu, mesmo quando vivia lá, não falei muito bem português, talvez hoje também não, mas
Eu tinha uma senhora e eu fui à casa dela para discipular. E às vezes o marido estava lá também, e às vezes as crianças também. E abrimos a Bíblia, eu falei, expliquei as coisas, e ela tinha perguntas que nunca tinha pensado nisso. Por exemplo, vamos tomar comunhão com os mortos? Não. Assim, perguntas, as pessoas têm ideias que às vezes... Mas é bom ter uma oportunidade de fazer perguntas como uma pessoa, assim, num espaço assim, privado. E muitas pessoas não sabem. Como é que vão saber se ninguém explica, né? E como é que vamos aprender? Então, é bom ter esse processo também. Então, esse é o fundamental para as pessoas, para não só crescer uma igreja, mas também ter uma igreja forte e assim mais profunda, né? Porque não queremos só como encher o espaço, mas ter crentes que são assim fortes, né? Sim. Ok. Então, esse é o que queria explicar sobre esse modelo que realmente funciona bem e ainda está funcionando bem. Estou regularmente em contato com os pastores lá e, sabe, Moçambique tem muitos desafios. A vida não é fácil lá. Não é. Mas, mesmo assim, a igreja está a crescer. É incrível, sim. A igreja está a crescer e, sim, é muito, muito bom o que o Senhor está a fazer lá. Então, quero voltar um pouco à minha história. Nos últimos anos, os versículos que me chamam mais são Isaías 61, que também Jesus... Em Lucas 4, quando é como a primeira declaração pública de Jesus acerca da missão dele em Nazaré. É Lucas 4, versículo 18. Então, ele está a ler do livro de Isaías e ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E agora nós temos o mesmo Espírito dentro de nós. Então, nós também temos essa missão. Eu tenho esses versículos pegados no meu quarto, lá em casa, que o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar esse evangelho, para proclamar libertação aos cativos, para restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade aos oprimidos. Porque isso é o que quero fazer todos os dias. E temos esse papel de libertar o reino de Deus em cada lugar onde vamos. Nos lugares onde trabalhamos, nos lugares onde vivimos, nos lugares onde relaxamos, nos lugares onde jogamos. Em todos esses lugares. Eu, lá em Nova Zelândia, trabalho numa clínica e está para um povo indígena. E chama-se Maori, esse povo. E é um povo bastante agressivo. Então, não é fácil trabalhar com essas pessoas. Tem muitos problemas de saúde mental, tem depressão, ansiedade,
suicídio, drogas, álcool, violência doméstica, esse tipo de problemas. E, sim, é um povo irado, na verdade. Difícil trabalhar com eles, porque muitos vêm com muita carga de abuso sexual, de falta do pai está na cadeia. Esse ciclo, né? É difícil resolver, porque é um problema social muito grande. Acho que, não sei, talvez tenha um pouco dessa situação aqui também, não sei. Sim, talvez ainda maior. Então, muitas pessoas estão presas nessas situações. Na minha experiência como médica, é que as pessoas podem assim andar na rua, assim com cara bonita, com rosto bonito e com sorriso, mas uma vez que a porta está fechada na sala de consulta, assim todos começam a sair, assim começa a chorar, assim começa a sair a história, as preocupações, as ansiedades, a depressão, isso tudo. E não sei se é diferente aqui, talvez não, mas podemos pensar que todo mundo tem assim, todo está para isso, para eles, todo está perfeito, mas não é, às vezes nunca podia adivinhar o que a pessoa ia dizer. Chega assim, mulher bonita, e começa a confessar o seu problema com álcool, e o problema com o marido, o que aconteceu no passado. Às vezes, muitas vezes, na verdade, chegam em casa ou venho a Jesus assim a chorar com todas essas histórias que as pessoas trazem. Então, sim, imagino que aqui eu não sei, eu sou nova aqui e vejo as pessoas todas bonitas e eu agora acabo de voltar de Moro de São Paulo. Está bem bonita aí, todos felizes, mas também fui a Rio e vi outras situações assim não tão felizes, né? Então, quero compartilhar um pouco sobre a bênção. Não sei se vocês, durante aquele tempo da pandemia, ouviram aquela canção, A Bênção. Chegou até aqui? Aquela canção, Bênção. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Com outras palavras, claro, em português. Amém, amém, amém. Isso. Essa canção é uma bênção da Bíblia, né? Mas não era para nós. Era para eles. Eles em casa, eles preocupados, eles isolados. Não é uma canção de louvor, também não. Então, era para nós declarar a bênção de Deus sobre os outros que estão com medo, com ansiedade nesse tempo de pandemia. E chorei muito com essa canção. Mas essa ideia de abençoar as pessoas tem sido tão útil na minha vida. Aprendi, talvez há 2 anos, que abençoar, por exemplo, se eu digo a uma pessoa, posso abençoar você? É muito menos, qual é essa palavra? Ameaçador que posso orar para você. Posso abençoar você? É muito leve, né? E é difícil uma pessoa rejeitar isso. Até no meu caso, ninguém rejeitou. Todos querem, sim, por favor, seria muito bom. Sim. Então, isso uso, não diariamente, mas pelo menos algumas vezes cada semana. Uso mesmo na sala de consultas, no meu trabalho. E
O que é abençoar? Abençoar é declarar o bom, as intenções, o favor de Deus sobre a vida de uma pessoa ou sobre uma situação. Então, é muito poderoso, porque estamos a falar as palavras de Deus, o favor de Deus. E assim, estamos a abrir as portas do céu, estamos a abrir a mente da pessoa, estamos a dar a oportunidade dessa pessoa entender que Deus é bom, entender que Deus é para aquela pessoa. Sim, porque muitas pessoas, sem entender isso, amaldiçoam as suas próprias vidas, amaldiçoam os seus corpos, dizem coisas como sou feia, sou pura, sou lenta, e falam palavras maus sobre as suas próprias vidas. Mas nossas palavras têm poder, e ainda mais poder quando falamos com as palavras de Deus para alguém. Então, o desejo de Deus de abençoar é incrivelmente extravagante. Nada pode pará-lo. Ele quer abençoar as pessoas e quer usar a nós também para abençoar as pessoas. Então, e quando abençoamos no seu nome, falamos as palavras que o Pai deseja que sejam faladas. Então, o que queria fazer é assim demonstrar o que faço na minha sala de consultas, talvez, mas não sei se alguém tem um pouco de inglês, porque é melhor para mim falar, alguém podia, estou a ouvir a Deus para entender o que é que Ele quer dizer para Lilia, né? Ok. I bless you, Lilia, in Jesus' name. Te abençoo, Lilia, em nome de Jesus. I bless the gifts that are on your life. Eu abençoo as bênçãos, os presentes que estão na sua vida. I bless the gifts The that are on gifts. your life. Os dons. Os dons. Abençoo os dons que estão sobre a sua vida. I bless the destiny that is on your life. Eu abençoo o destino que está sobre a sua vida. May all God's good plans and purposes for your life come to pass. Que possam todos os bons propósitos de Deus sobre a sua vida acontecer, se realizar. I bless you with success. Eu abençoo você com sucesso. And I break limitations off your life in Jesus' name. I break Eu limitations quebro todas as limitações de of your life in Jesus' name. Jesus. I bless your family. Eu abençoo a sua família, And I come against any situation that is coming against you. que está vindo sobre qualquer situação que esteja vindo sobre você. Eu quebro qualquer tipo de maldição, qualquer coisa assim. And I bless you with peace, Eu abençoo você com paz, to know that He loves you para você saber que Ele te ama and to hear His voice, e para você ouvir a sua voz. and to know in the core of your being, Can you repeat it, please? to know in the core of your being, dentro de Deus, Para você poder saber isso dentro do seu coração, that you do are seu ser, loved de que você é amada and that He knows everything that you are dealing with. e você sabe que de tudo isso que você está lidando. And I bless you to grow in confidence Eu abençoo você para crescer em confiança and to speak with His words. e para falar com as suas palavras And to flow with His love. e para fluir no seu amor. And you will be a blessing to the people around you, E você vai ser uma bênção para as pessoas ao seu redor, because you are a light and He has made you to be a light for Him. porque você é uma única e Ele fez você para ser única para Ele. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Bless you.
quero dizer que eu não sou nada especial, ninguém especial. Todos vocês podem fazer isso. É só começar. Se a pessoa não conhece a Deus, pode começar muito simples. Abençoe os dons que Deus te deu e o destino que Deus tem para ti. E o paz, o amor, o que tu sabes que Deus te ama. Pode ser só isso. Eu nunca fiz isso e Deus não... Sem que Deus trabalhou. Sim, nunca. Ele quer abençoar as pessoas. E é muito fácil. Pode fazer isso com o vizinho. Pode fazer isso com as pessoas, com os colegas. Qualquer pessoa com quem está a conhecer. Mesmo quando dei um Airbnb, fui hospedado lá. Quando está a fazer check-out, posso abençoar o seu negócio, posso abençoar esse lar, posso abençoar a sua família. É muito fácil, as pessoas estão abertas. Ainda mais neste país, o meu país onde vivo é muito mais fechado. As pessoas não querem ouvir nada de Deus. Mas aqui as pessoas estão acostumadas a ouvir Deus te abençoe, né? É muito comum ouvir isso aqui. Então, e mesmo no seu trabalho, podemos abençoar o nosso trabalho também, os nossos colegas. Às vezes, sem eles saber, podemos... O que faço eu também. Chego cedo lá, até vou... Porque tenho cadeiras, sim, na sala. Ponho as minhas mãos lá. Deus abençoa as pessoas que vão sentar aqui, que sentem a tua presença, que sentem o seu amor. Abençoa essa sala, venha a presença de Deus nessa sala, que as pessoas sentem o teu amor aqui. O momento que chegam aqui, que sentem a tua presença. Não precisamos assim pregar o evangelho assim, inteiro. Para mim é só dar um gostinho do céu. É só dar um pouco e mostrar o amor de Deus, para que as pessoas entendam que Deus é bom, que Deus é para eles. Sim, podemos abençoar as nossas crianças quando vão à escola. Abençoa as suas mentes, para que possam estudar, para que possam concentrar, para que possam aprender. E uma pessoa, sim, a pessoa que está a desviar, podemos declarar as intenções de Deus sobre essa pessoa. Em vez de reclamar, queixar, eu declaro que esse homem vai ser o homem que Deus... desculpa, não tenho as palavras. É como chamar as intenções de Deus, que vai ser o marido que Deus deseja, que vai ser o pai que Deus quer, que vai ser, em vez dessa pessoa que está a beber álcool demais, ou essas coisas, que vamos declarar as intenções de Deus sobre essas pessoas. Mas eu posso recomendar, e um pastor em Auckland, onde eu vivo, de Nova Zelândia, escreveu esse livro, se chama-se O Incrível Poder da Benção, que recomendo também. Se sabem ler inglês, podem baixar esse livro em inglês, gratuito, do internet. Mas em português acho que tem que comprar no Amazon. Mas está muito bom, tem muitas ideias de como fazer isso na prática, mas como eu estou a explicar, é muito fácil, é só tomar as oportunidades que Deus está a dar. Porque imagino que ao redor de cada um
de vocês. Existem pessoas que estão a precisar de um toque do Pai, de conhecer o Pai, de uma ajuda, né? Eu trabalhei já em vários países. Parece que tem uma epidemia de ansiedade. Não sei se aqui também. As pessoas estão tão preocupadas e precisam precisam de direção, precisam de uma ajuda, precisam de Jesus, precisam de esperança, porque as pessoas estão perdidas e não foram culpa deles que estão perdidas, estavam simplesmente preocupadas, estavam ocupadas com outras coisas e de repente estão perdidos, né? Nós temos a resposta, nós temos a esperança e temos tanto para oferecer. Então, às vezes não queremos abrir a boca, né? Mas eu posso recomendar essa ferramenta para fazer isso. Então, só quero encorajar vocês. Usa também a célula para convidar as pessoas, mas também, em cada dia, em cada momento, busca oportunidades. Pede ao Senhor que traz pessoas. Eu faço isso. Peço encontros divinos. Cada dia que Deus traz as pessoas na minha vida que estão à procura dEle. Sim, as pessoas que estão no caminho já, para que eu possa também guiar eles ao Senhor. Sim, porque tem pessoas ao todo lado que estão à procura de respostas. Então, só quero dizer isso para encorajar vocês.